E aí, pessoal do quarto ano, preparados para a nossa revisão de hoje? A gente vai encarar uma missão super importante. Sabe qual é? Desvendar todos os segredos das frases em português para todo mundo tirar de letra aquela prova de gramática que está chegando. Bora decifrar isso juntos? Olha só o nosso mapa de estudos para essa missão. Vamos passar por 5 passos: tipos de frases, a força da exclamação, ordens e os imperativos, os famosos 4 porquês e, no final, praticando para a prova. Então, passo número 1. Tipos de frases, focando em como fazer perguntas. Essa é a nossa primeira ferramenta essencial para a prova, as frases interrogativas. Imagina que a frase interrogativa é a lupa de um detetive. Sempre que a gente quer tirar uma dúvida, investigar um mistério ou só pedir uma informação mesmo, a gente usa essa frase. E claro, tem um detalhe que não dá para esquecer. Ela sempre termina com aquele ponto de interrogação. É a marca registrada dela, né? Olha a mágica acontecendo aqui. A gente tem uma frase afirmativa simples, tipo mais de 300 voluntários de uma pequena cidade se juntaram. Para transformar isso numa pergunta, é só colocar uma expressão de dúvida no começo, tipo, é verdade que? E colocar aquele ponto de interrogação no final. Pronto, virou uma investigação completa. Certo, indo para o passo número 2, a força da exclamação. Como a gente mostra emoção no que escreve? Bom, a gente usa as frases exclamativas para expressar sentimentos bem fortes, sabe? Aquela alegria gigante, uma surpresa enorme, ou até mesmo quando a gente toma um baita susto. É literalmente a emoção colocada no papel. Vendo a diferença na prática, pegamos aquela mesma frase dos voluntários, mas agora colocamos um que incrível no começo e um ponto de exclamação no final. A frase muda na hora. Ela fica cheia de energia, sabe? Fica parecendo que a gente está comemorando enquanto lê. E olha que curiosidade legal. Antes de inventarem a máquina de impressão, lá pelo século XV, o pessoal tinha que usar um monte de palavras diferentes ou desenhar outros símbolos só para mostrar que estavam emocionados num texto. Imagina o trabalho! O ponto de exclamação veio para facilitar muito a nossa vida. Passo número 3. Ordens e os imperativos. Entrando em ação. A gente já sabe perguntar e exclamar, mas e quando precisamos que alguém faça alguma coisa de forma bem direta? É exatamente para isso que servem as frases imperativas. Elas são as grandes donas da ação na gramática. A gente usa quando vai dar uma ordem, fazer um pedido ou dar uma instrução. Sabe quando o professor fala, abram o caderno? Ou quando você pede para um amigo, me empresta o lápis, por favor? Pois é, isso é usar o modo imperativo. E aqui a gente vê certinho como o verbo muda. Em vez de só contar que os voluntários se juntaram, a gente muda para juntem mais de 300 voluntários. A frase deixa de ser uma informação e vira um comando, um pedido direto de ação para a galera ir lá e fazer acontecer. Agora chegamos no passo número 4, os 4 porquês. Os nossos códigos secretos. Essa é aquela parte da prova que parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. Vamos desvendar juntos essas 4 formas de escrever a palavra porquê. Essa tabela aqui é o nosso grande mapa do tesouro. Ela mostra direitinho quando usar cada versão. O segredo todo está na coluna da substituição. É um truque super simples. Se você trocar o porquê por essas palavras ali do lado e a frase continuar fazendo sentido, bingo, você achou o porquê certinho. Quer ver como funciona? Quando a gente quer saber a razão de alguma coisa, lá no comecinho de uma pergunta, a gente usa o porquê separado e sem acento. E como a gente tem certeza? É só tentar trocar por qual motivo. Por qual motivo os voluntários formaram a corrente? Fez sentido, né? Então o porquê é separado mesmo. E na hora de dar a resposta, aí a gente usa o porquê todo junto, que serve para explicar. O truque dele é substituir por pois. Mas olha só, tem uma pegadinha. Se essa palavra ficar lá no finalzinho da pergunta, encostada no ponto de interrogação, ela ganha um chapeuzinho. É o porquê separado e com acento circunflexo. E para fechar, passo número 5, praticando para a prova. Já vimos as regras, pegamos os códigos secretos, agora é a hora da verdade, para ver se a turma está super afiada. Dá uma olhada nesse exercício clássico. Que tipo de frase é "você fez a tarefa"? É afirmativa, negativa, interrogativa ou exclamativa? Pensa rápido. Quem respondeu interrogativa acertou em cheio.
Tá fazendo uma pergunta direta para saber da lição de casa, né? E convenhamos, aquele ponto de interrogação piscando ali no final já entrega o jogo de cara. Vamos para mais uma de prática. Imagina que você tem que preencher o espaço no começo dessa pergunta sobre chegar atrasado. Qual dos 4 porquês a gente coloca aí? Lembra do nosso truque? A resposta certa é o porquê separado e sem acento. Porquê? Ué, faz a substituição. Por qual motivo você chegou atrasado? Deu super certo. A frase continuou perfeita. Pode confiar nesse truque na hora da prova, que é sucesso. Agora, uma de verdadeiro ou falso, daquelas que pedem atenção extra. A frase é: o porquê, escrito todo junto, sem acento, é usado quando a gente quer explicar alguma coisa ou dar uma resposta. Verdadeiro ou falso? Totalmente verdadeiro. O porquê juntinho é a palavra oficial da explicação. Pega esse exemplo. Cheguei atrasado porque perdi o ônibus. Dá para trocar por pois? Cheguei atrasado pois perdi o ônibus. Dá sim. Então a regra está certíssima. Com essas dicas e esses truques na manga, gabaritar essa prova de gramática tá no papo. Lembrando a diferença entre as frases e usando a tabela mágica dos porquês, não tem erro. Nossa turma do 4º ano tá mais do que preparada. E para a gente fechar com chave de ouro e no clima do que a gente estudou, deixa essa pergunta no ar. Depois de todos esses truques e atalhos, não é verdade que todo mundo aqui está 100% pronto para arrasar nessa prova? Mas é claro que sim. Um abração, bons estudos e até a nossa próxima missão.